Olá, nesse tutorial nós vamos discutir alguns dos erros mais comuns que a gente comete ao fazer mapas conceituais. Para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Correia, eu sou docente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo e eu tenho um grupo de pesquisa sobre mapeamento conceitual. Você pode visitar o nosso site na internet ou me mandar um e-mail em caso de dúvidas. Convido você também a assistir os tutoriais que nós estamos arquivando no canal Mapas Conceituais no YouTube. Um dos erros mais comuns que as pessoas cometem ao fazer mapas conceituais é escrever uma frase ao invés de escrever as proposições isoladamente. Isso acontece porque a gente é alfabetizado e está acostumado a escrever e ler textos com muito mais frequência do que pensar em pequenos segmentos que eu chamo de proposição. Uma vez que o mapa conceitual é baseado em pequenas unidades chamadas de proposição, o segredo de um bom mapa conceitual é você assegurar a clareza semântica de cada uma das proposições que formam no seu mapa. Vamos ver no exemplo desse slide o que aconteceu. O conceito que está à direita, átomos no estado gasoso, foi relacionado com o estado fundamental através de um termo de ligação que estão. Então aqui a gente pode entender que a proposição é átomos no estado gasoso estão no estado fundamental. Aí, ao olhar o estado fundamental, que é o segundo conceito, há uma relação dele com energia feita com o termo de ligação onde absorvem. A pergunta que a gente deve fazer para detectar a frase é a seguinte: quem absorve energia? O estado fundamental ou os átomos no estado gasoso? Certamente os químicos sabem que quem absorve energia são os átomos no estado gasoso. Então, o conceito que está à direita do slide, átomos no estado gasoso, deve ser relacionado com o estado fundamental e com energia. Essa ligação de estado fundamental com energia indica a formação de uma frase. Essa revisão, tentando vincular quem está relacionado com quem, ajuda a gente a pensar em proposições e evita a formação de frases. A clareza semântica é outro elemento muito importante da gente assegurar. As proposições devem carregar uma mensagem muito clara. E uma maneira da gente fazer isso é utilizar um verbo no termo de ligação. Aqui há uma proposição que aparece com o seguinte conceito inicial: massa. Conceito final é campo magnético e a explicação é comportamento frente a um. Então a proposição fica assim: massa, comportamento frente a um campo magnético. Não dá para entender exatamente o que a pessoa quer dizer com isso. Certamente, se ela forçar a utilização de um verbo, pensar num verbo para expressar melhor essa ideia, a clareza semântica dessa proposição ficará melhor e outras pessoas vão entender com mais clareza o que ela está pensando ou o que ela quer dizer ao relacionar massa com campo magnético. Um erro também que é bastante comum, uma vez que a gente faz um mapa conceitual e os pensamentos vêm numa velocidade muito rápida, muito grande na nossa cabeça, é a questão de concordância entre o sujeito, que geralmente é o conceito inicial, e o verbo que aparece no termo de ligação. Então uma rápida checagem depois de terminar o mapa permite detectar erros desse tipo. Radiação eletromagnética, que aparece aqui numa elipse azul, é o conceito inicial, está ligado com o conceito final linhas espectrais e o termo de ligação, é geram. Então a proposição ficaria radiação eletromagnética geram linhas espectrais. Então aqui a gente vê que há uma concordância com o objeto, né, e não com o sujeito. Então uma dica que eu deixo para vocês é sempre colocar conceitos e termos de ligação ou no singular ou no plural, o que for mais adequado no seu caso, porque desta forma você minimiza equívocos dessa natureza. Claro que a correção é bastante simples, basta tirar o M do geram e jogar o verbo no singular. Então ficaria radiação eletromagnética gera linhas espectrais. Dois conceitos em um é uma tentação que poucas pessoas resistem, ou seja, quando a gente começa a usar a conjunção e ou a conjunção ou, principalmente ao elaborar conceitos, você está colocando dentro de uma mesma caixinha mais de um conceito. O exemplo que eu selecionei aqui são dois conceitos que são acrônimos que representam
tipos de técnicas de análise química. Então veja o que o autor fez. Ele colocou numa mesma caixinha OES ou AES. Aqui nós temos dois conceitos em um. O problema disso é que fica muito mais difícil relacionar os dois conceitos ao mesmo tempo que estão na caixinha do que se você colocar eles em caixinhas separadas. Por isso, a sugestão é, em cada caixinha, coloque um conceito só. Quando você tiver vontade de escrever e ou para expressar um conceito, considere a possibilidade de separar esses vários conceitos em diferentes caixinhas. Isso vai aumentar a clareza do seu mapa e vai tornar mais fácil fazer proposições a partir ou para esses conceitos de forma isolada. A interação como um termo de explicação, como um termo de ligação entre dois conceitos é algo muito curioso. Então, eu separei esse exemplo só para mostrar como, ao explicar a relação entre conceitos, a gente pode revelar um entendimento e não expressar ele no mapa. Olha que exemplo interessante. O conceito inicial da proposição que eu destaquei aqui é emissão ótica. E aí o termo de ligação é expresso da seguinte maneira. Emissão ótica relaciona-se com a interação da radiação. Então aqui, fazendo uma análise do termo de ligação, uma pergunta ocorre a qualquer leitor. A interação ocorre sempre entre duas coisas, pelo menos, entre x e y, como eu coloquei no título desse slide. Se a radiação é o x, o autor precisa mostrar o y. Então, nesse caso, a emissão ótica relaciona-se com a interação entre a radiação e entre alguma coisa que não ficou no mapa. A análise de um termo de ligação pode nos levar sozinhos a rever e a melhorar os nossos mapas conceituais. Então, quando eu utilizo interação numa explicação, num termo de ligação entre conceitos, eu tenho que me forçar a colocar quais são os elementos que estão interagindo com a emissão ótica, que nesse caso é o conceito inicial. A minha sugestão seria lembrar que a emissão ótica relaciona-se com a interação entre radiação e matéria. Então o Y, que não está apresentado aqui, poderia ser o conceito matéria. Conceitos não precisam aparecer repetidos nos termos de ligação. Então também numa revisão final, após a elaboração do mapa, você pode evitar coisas desse tipo. O conceito absorção, que aparece na elipse azul, e a palavra absorção, que aparece na proposição que sai até do conceito absorção. Então nós teríamos, a rigor, uma proposição que seria absorção mede a absorção de radiação eletromagnética. Então aqui é uma redundância que não é desejável. Então se absorção é um conceito, o termo de ligação não precisa utilizar esse conceito para explicar a relação. Então você tem que buscar uma outra forma de expressar a relação entre absorção e radiação eletromagnética. Pense em verbos, que isso sempre vai ajudar a encontrar uma solução que potencializa a clareza semântica da sua proposição. Nesse slide eu mostro exatamente o inverso. Às vezes a gente quer fazer uma explicação muito grande, e aí o que acaba acontecendo é a inclusão de um conceito no termo de ligação. Então aqui eu tenho uma proposição que é a seguinte: plasma, recombinação de elétrons provoca aumento do background. Independente do que isso signifique, para quem não entendeu o conteúdo dessa proposição, uma coisa ficou clara ao avaliar esse mapa. Recombinação de elétrons é um conceito. Se você olhar na parte inferior desse mapa, transferência de elétrons é um conceito. Então, eu sugiro que o autor desse mapa faça o seguinte: considere recombinação de elétrons como um conceito e mantenha essa proposição desse jeito. Plasma provoca aumento do background. Perceba que eu não comprometo a clareza semântica. Aliás, ela fica comprometida na hora que a gente tenta incluir recombinação de elétrons no termo de ligação. Recombinação de elétrons, mais uma vez, na minha opinião, é um conceito. Para resumir os vários comentários que eu fiz nesse tutorial, eu fiz um slide para terminar essa apresentação, elencando 7 coisas que você pode começar a prestar atenção para fazer mapas ainda melhores. Primeiro, evite a formação de frases.
Segundo, garanta a clareza semântica das suas proposições. A gente já tem no nosso canal do YouTube um tutorial sobre o uso da tabela de clareza proposicional, que foi desenvolvido em parceria com o professor Carlos Eduardo Camargo de Godoy, e ela serve somente para que o autor do mapa consiga checar sozinho a clareza das suas proposições. Então eu convido você, evidentemente, a assistir esse tutorial e ver como é que você pode usar a tabela de clareza proposicional para tirar benefício dela ao fazer seus mapas conceituais. O terceiro ponto seria manter a concordância entre sujeito e verbo, então coloque sujeitos e verbos no seu mapa ou no singular ou no plural, e isso vai facilitar muito essa verificação. O quarto item é evitar dois conceitos em uma caixinha, então cuidado com as conjunções e ou, principalmente na hora de expressar os seus conceitos. 5. Se você põe num termo de ligação que os conceitos interagem, você precisa destacar quem é que está interagindo. Então, o uso de uma expressão interage no termo de ligação sugere que você vai apresentar mais de um conceito, porque a interação acontece pelo menos entre duas coisas. O item número 6 é que o conceito não pode aparecer no termo de ligação. Então, se você fizer uma lista de conceitos antes de começar o seu mapa conceitual, você já está selecionando as palavras ou as expressões que não devem aparecer como termo de ligação. E por fim, no item número 7, ao escrever termos de ligações muito compridos, cuidado, preste atenção e tente detectar se não há conceitos no termo de ligação. Se houver, passe isso para uma caixinha e simplifique o seu termo de ligação. E com isso eu termino mais esse tutorial agradecendo a sua atenção e espero reencontrá-lo numa próxima oportunidade. Um abraço e até lá!